meus amados amigos, irmãos em Cristo, seja bem-vindo à nossa página. Começa nesse momento o culto da Igreja Epitácio Pessoa, a Assembleia de Deus. Nós estamos aqui nesta noite justamente para servir de canal de bênção para a sua vida. Está aqui conosco o evangelista Leonardo, também vai junto conosco, porque sexta-feira, dia de ensinamento da Palavra de Deus. Sexta-feira, em nossos templos, é o dia que nós tiramos para ensinar a Palavra de Deus, trazer os ensinamentos, a doutrina de Cristo. E nós vamos, nessa oportunidade, fazer uma breve oração aí pela sua vida, por todos os amigos que estão entrando ao vivo conosco. E você pode aí curtir, comentar, enviar seu pedido de oração, compartilhar, né? Quanto mais você compartilhar, maior número de pessoas serão alcançadas para serem abençoadas através da palavra de Deus. Vamos trazer um assunto hoje sobre o dilúvio, né? O dilúvio, ele é um assunto que até hoje existe muita divergência sobre o dilúvio. O dilúvio foi universal, foi parcial, o dilúvio aconteceu ou não, é um mito. O que foi o dilúvio realmente? De fato, existem provas que ocorreu o extermínio realmente de toda uma sociedade antediluviana. É isso que nós vamos abordar nessa noite, tá? À luz da palavra de Deus. Vamos orar. Pai, muito obrigado, nós te agradecemos por esse momento, Senhor. Nós estamos aqui para te agradecer. Agradecer, Deus, por esse dia que tu tem nos concedido, esse início de noite. Agradecer a vida que tu tem nos dado, a saúde, o livramento, a proteção que tu tem nos dado. A nós, a nossa família, todo o teu povo, Senhor. Agora abençoa a igreja, a Assembleia de Deus, a Epitácio Pessoa, demais igrejas no Brasil, denominações. Abençoa, Senhor. Estende a tua mão, Senhor, e ajuda-nos. Abençoa os corações que vão receber a tua palavra. Prepara, Senhor, e fala com cada um. Amado soberano Deus, venha abençoar a nossa cidade. O nosso Brasil, Senhor, está vivendo esse momento de isolamento social devido a esse vírus que tem causado todo esse problema em nossa nação. Deus eterno, ajuda-nos, socorre, neutraliza todo mal, dissipa todo mal, Deus, e nos dá vitória. Glorifica teu nome, cura os enfermos, e repreende esse mal da nossa nação, pelo poder do teu nome, Senhor. Que por esses dias, essa nação volte, Senhor, a viver a sua vida normal, indo para o seu trabalho, para as escolas. Ajuda-nos, Senhor. Tu és o nosso Deus, que tem poder de nos socorrer, de nos ajudar e mudar esse quadro que nós estamos vivendo nesse país. Por isso, estende a mão, fica conosco e nos abençoa, em nome de Jesus de Nazaré. Te pedimos e agradecemos. Amém. Amém. Está conosco a irmã Fabiana, pastora Rose, Deus abençoe. Também está conosco, tem mais irmão conosco, mas não está dando momento para ver. Mas compartilhe a live aí com os seus amigos na sua página, tá bom? Nós vamos ler aqui o texto sagrado da palavra do Senhor, nosso Deus, que se encontra no livro de Gênesis. O livro de Gênesis é chamado o princípio, né? O princípio de tudo, onde tudo começou, né? É o princípio da criação, é o princípio da queda do homem, né? É o princípio onde o homem vivia uma vida de completa paz, harmonia, felicidade.
Até que um dia, tudo isso mudou. A partir do momento em que ele deixa de obedecer à palavra de Deus. Vamos ler aqui em Gênesis capítulo 6. Como se foram multiplicando os homens na terra, e nasceram filhas. Vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as que entre todas mais lhe agradavam. Então disse o Senhor: meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal e os seus dias serão 120 anos. Ora, naquele tempo havia gigantes na terra. Também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, os quais lhe deram filhos, estes foram valentes, varões de renome na antiguidade. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, que era continuamente mau todo o pensamento do seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra. Isso lhe pesou no coração. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem, o animal, os répteis e as aves do céu, que me arrependo de os haver feito. Porém Noé achou graça diante do Senhor, e eis a história de Noé. Noé era homem justo, íntegro entre os seus contemporâneos. Porém Noé andava com Deus. Gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. A terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Amém? Vamos lá. Segundo vários estudiosos da Bíblia, vários teólogos, eles chegam a dizer que a sociedade antediluviana, ela durou aproximadamente cerca de 1.600 e poucos anos, quase 1.700 anos. É o que muitos acreditam que durou aquela sociedade baseada no livro de Gênesis. Também dizem que Adão, ele viveu cerca de 100 anos sozinho no Éden, antes de pecar, melhor dizendo. Viveu 100 anos no Éden, antes de pecar. Quando o homem cai, se afasta da presença de Deus, você vai ver que ali começa toda a mudança de comportamento aos olhos de Deus. Você vai ver que um dos filhos de Adão, que é Caim, ele se afasta de Deus, se afasta do lado dos seus pais e vai morar numa terra distante. E ali é construída uma nova civilização, que você vai ver que já até existia essa civilização. Ele lá encontra uma moça lá e casa com ela. Então você vai ver que essa civilização a qual Caim ele faz parte, você vai ver que ela toma um caminho diferente. Então você vai ver ali 2 classes de pessoas. Você vai ver uma que teme a Deus, que anda nos caminhos de Deus, e você vai ver uma outra que ela vive à parte de Deus, separada de Deus. Então, essa civilização aí, que Caim fazia parte, você vai ver que eles prosperam, eles descobrem o metal, inventam a música e a agropecuária, e por aí você vai vendo, ou melhor, a agricultura, isso faz parte. Então essa civilização, você vai ver que chega lá na frente, que ela vai cada vez mais se afastando de Deus. Então para essa sociedade que Caim fazia parte,
os mandamentos de Deus, a palavra de Deus, ali não existia. Não havia ali uma submissão, uma obediência por parte dessa sociedade. Quando você lê o capítulo 6 de Gênesis, que nós acabamos de ler, você observa que alguns fatores, eles contribuíram para o dilúvio, para que Deus viesse, então, exterminar praticamente com tudo na face da terra. E dentro desse capítulo 6, nós vamos descobrir que algumas coisas que foram acontecendo naquela sociedade, que contribuiu para Deus, então, tomar uma atitude e dar um basta ali naquela civilização. O primeiro problema que nós vamos descobrir, nós vamos ver, é que houve uma explosão demográfica, né? Que diz, olha, uma explosão demográfica. Como se foram multiplicando os homens na terra, ali nasceram filhas. Então, houve uma multiplicação, uma explosão demográfica. Essa explosão demográfica, Léo, evangelista Léo, ela pode trazer problemas para uma sociedade, principalmente de ordem social, moral, econômico, né? Sim. Desde já, eu pretendo até, antes de falar sobre as consequências dessa explosão demográfica, eu gostaria de falar antes sobre a introdução que o pastor falou. Ele falou sobre um assunto sobre as pessoas se afastarem de Deus. A gente percebe na história, em alguns países, como que tem na Europa, na América, que quando eles começaram a prosperar, quando a prosperidade chegou e eles alcançaram um certo grau de conhecimento, eles começaram a se afastar de Deus. Eles começaram a se distanciar de Deus. E por quê? A princípio, eles estavam passando por uma crise social. Aí, logo após, com o passar do tempo, eles foram esquecendo do Deus deles, esquecendo de seguir os mandamentos. E hoje nós vemos, assim como naquela sociedade, um mundo se afastando de Deus, querendo licença para pecar, esquecendo dos mandamentos deles, dos mandamentos dele. Quanto à explosão demográfica, nós percebemos a diferença. Por exemplo, pessoas aqui que convivem no interior do nosso país, que às vezes percebem como era a cidade antes de ter tanta gente e a cidade depois que cresceu o número de pessoas. Por quê? O inchaço populacional, ele gera a necessidade de algumas coisas como saúde, educação, emprego, segurança. Aí o que acontece? Nós vivemos aqui em Belém. Nessa cidade já começou a haver uma saturação. Muitas pessoas procurando emprego e não tem. E em determinados cantos do nosso estado se procura pessoas qualificadas para trabalhar e às vezes tem pessoas aqui e elas não vão para lá. E às vezes precisa colocar lá pessoas sem qualificação para trabalhar. Aí o que isso ocorre? O que isso traz de problema? Pessoas desempregadas, gera pobreza, gera deficiência na saúde. Quando tem a propagação de alguma doença, se espalha muito rápido e às vezes não tem médico suficiente. Às vezes, outra coisa, às vezes ocorre aumento na prostituição, ocorre tráfico de drogas, assalto, tudo por quê? Porque os gestores daquela cidade, eles não vão ter condições de fazer uma boa gestão. Às vezes eles não vão ter condições de fazer uma boa gestão, por quê? Por causa da grande população. Falta ver recurso público, né? Às vezes é desviado. E tem uma coisa também que gera a mão de obra barata, né? Você vê que, por exemplo, o Brasil ele tem 208 milhões por aí de habitantes
E você vai ver que mais ou menos a metade da população brasileira ela vive com salário mínimo aí de 1.000 em trocado, né? Isso aí é difícil para uma família, muito difícil para uma família, pessoas de 4, 5, 6 famílias, com um salário mínimo, né? É muito difícil. Então, essa explosão demográfica, estamos trazendo aqui só um resumo das consequências de não haver um controle da natalidade. Isso era uma coisa que os governos, eles deveriam se preocupar. Mas tem governo, tem governo de países que eles acham que o aborto é a melhor solução para evitar. Quando se tem outros meios de se evitar, né, essa explosão demográfica sem ser o aborto. Existem outros meios para evitar. E tem países hoje que estão aplicando a lei do aborto como a solução para conter essa explosão. Só que aí tem um porém, né? Que aí, quando um país faz isso, ele vai ficar sujeito a estar debaixo do juízo de Deus. Por quê? Porque Deus ele é o autor da vida. E tem um versículo que diz lá, um dos profetas maiores, que diz assim mesmo: quando uma terra pecar contra mim, uma terra que ele está dizendo, ele está falando de uma nação, eu enviarei sobre ela meus 3 flagelos. Então Deus vai enviar as pestes sobre esse povo. Esse é o perigo do aborto. Vou falar uma coisa aqui, essa sociedade eram de homens que viviam centenas de anos. Comprovado, isso é comprovado, 800, 900 e poucos anos. Então eles viviam centenas de anos, e nessas centenas de anos devia haver alguns homens que eles entravam, eles arrombavam casas, estupravam mulheres e era um problema. Isso, porque aqui disse que a terra se encheu de violência. Nessa sociedade. Agora eu vou falar uma coisa aqui sobre aborto. Tem um documentário do Dr. Nathanson chamado O Grito Silencioso. E lá você consegue ver, porque aquele homem, ele era o gestor de uma das maiores clínicas abortivas dos Estados Unidos. E ele mudou o pensamento dele, mudou a ideia dele, depois que ele... algo que aconteceu, que ele viu sobre o aborto, que ele ele foi estudar, fazer uma análise, né? E ele ficou contra isso. Ele falou que o feto, nas primeiras 4 semanas de vida, às vezes a mãe nem sabe que está grávida. Nas primeiras 4 semanas de vida, ele já tem os seus primeiros batimentos cardíacos. E que com 6 semanas de vida, já se tem as primeiras ondas cerebrais. Então, eu queria trazer esse pensamento para você. E ao longo do desenvolvimento, você vai vendo que ele vai adquirindo certas funções do seu corpo meio rápido. Meio antes do que certas pessoas pensam. Então, quanto ao aborto, o corpo, vou falar uma coisa aqui que eu aprendi em biologia. O corpo, ele trata o feto como sendo um corpo estranho, não como sendo parte do corpo. Então, se você pensa que dá para você fazer isso porque você acha que o feto é parte do seu corpo, o feto não é parte do seu corpo. Ele é tratado como corpo estranho. É algo que futuramente vai ser lançado para fora do corpo. A bolsa vai estourar e vai lançar. Então, é isso que eu quero deixar para a pessoa. Quem pensar em abortar, ou você que vai falar com uma pessoa que ela pensa em abortar, dê essas informações a essa pessoa. Então, essa explosão demográfica, ela trouxe alguns problemas, como nós acabamos aqui de citar, né? E um dos problemas que o evangelista Léo citou é o aumento do índice de prostituição, né? O sexo fora do casamento. E isso contribui nesse relacionamento fora do casamento. Eles acabam contribuindo, né, para gerar filhos que vão ser gerados numa sociedade e que não vão estar dentro de uma família, quer dizer, pai e mãe,
Muitas das vezes é o pai para um lado, o filho para o outro, a mãe para o outro. Então ele cresce ali sem o amor dos pais, a educação dos pais. E lá na frente isso aí vai trazer umas consequências para a própria sociedade. Então, essa explosão demográfica que houve na sociedade de Noé, essa explosão populacional, eu li uma vez num livro, onde o escritor ele chega a dizer, e não é só ele que afirma isso, é que a sociedade de Noé, desde lá de Adão até ali o dilúvio, a população era maior do que a nossa. Nós não podemos descartar essa tese aí. Por quê? Porque, como foi dito aqui pelo evangelista Léo e está na Bíblia, que aqueles homens, aquele gênero humano naquela sociedade, ele vivia centenas de anos, 500, 600, 700, 900, quase 1000 anos. Então, um homem desse, né, vivendo com uma mulher também com esse tempo de idade, ele poderia ter centenas de filhos. E os centenas de filhos ter centenas de filhos. Isso, entendeu? Se nós temos na nossa sociedade, existe pessoas, eu não pesquisei, mas sabe que tem muito mais pessoas que vivem uma faixa de 70 anos, 80, que tem mais de 20 filhos, tem. E às vezes ele chega a ter, às vezes, com duas mulheres diferentes. Tem pessoas que têm 15 só com uma, vivendo uma faixa de 60, 70 anos. Agora imagine vivendo 800, 900 anos. Quantos filhos o casal daquele poderia ter? Então, baseado nisso, chega-se a dizer que aquela população chegava a ser maior do que essa. Hoje a população do globo terrestre, a população universal, ela equivale a uma faixa etária de 7 bilhões e 200 milhões, a população do globo terrestre. Então, esse inchaço populacional, ele traz esse problema para a sociedade. E um dos problemas é essa relação fora do casamento, a prostituição e também a desintegração dos casamentos, entendeu? A desintegração dos casamentos, das famílias. E esse foi o segundo ponto, que foi um dos problemas que gerou com esse inchaço populacional. E aqui diz o versículo 2, olha, vendo os filhos de Deus, que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as que entre todas mais lhe agradaram. Então observe só, os filhos de Deus, existem alguns escritores, alguns teólogos que chegam a dizer que os filhos de Deus aqui eram filhos dos Nefilim, que eram filhos de anjos com gigantes. Primeiro deixa eu explicar aqui isso aqui rapidamente, para que você entenda. Todo livro que você pegar, e ele comentar que esses filhos de Deus aqui, eles eram filhos de anjos caídos com as mulheres terrenas aqui da terra, esse texto aí, esse pensamento aí, ele foi tirado do livro pseudográfico de Enoque. É um livro que não faz parte do cano sagrado, e quer dizer que não faz parte do cano sagrado, ele não está contido na Bíblia protestante, ele não está contido na Bíblia judaica e outras Bíblias que existem, ele não está contido esse livro, entendeu? É um livro cheio de mitos, cheio de lenda, é uma viagem esse livro, é uma viagem ele. Então aí tem teólogos, escritores, que para defender, acreditar que esses filhos de Deus aqui, quando tiveram essa relação, que era dos anjos caídos com as filhas dos homens aqui na terra, então isso não é uma interpretação, tá? Isso não é uma interpretação. Então isso foi tirado desse livro, e aí ele joga para as pessoas que às vezes não procuram estudar, não procuram se informar. Nós descartamos isso porque anjos são assexuados. Jesus disse que no reino de Deus, no reino do Pai, lá nós não teremos filhos, lá nós não procriamos, não vai ter essa capacidade de procriar como existe aqui na terra.
Então seremos como anjos. Anjos são seres assexuados. Assexuado quer dizer, o anjo ele não é um homem nem é mulher, entendeu? Ele não é macho nem fêmea, é seres assexuados. Quando se chama é mulher, é fêmea, porque tem um sexo feminino. Quando se chama homem, é porque tem um sexo masculino. Você está entendendo? Anjos não tem sexo masculino nem femininos, entendeu? Quando a Bíblia fala que são varões, é para a nossa linguagem, para nós entendermos o que Deus está querendo transmitir. Então, aí o que é que houve? Né? Agora, o que é que houve? Esse programa agora trouxe um grande problema. Foi a desintegração das famílias. Pois é. Aí, bora comparar com a sociedade ocidental dos tempos de hoje. Houve uma crise na instituição casamento. Eu acho interessante, por quê? Porque eu fui pesquisar na internet e eu fui descobrir que vários pesquisadores da área acreditam que a paixão dura de 12 a 48 meses. Aí eu faço essa pergunta: por que será que é coincidência o fato dos casamentos no Brasil durarem em média 5 anos? É interessante nós observarmos, e a palavra de Deus, ela trata com uma tal seriedade o casamento, que diz lá em Malaquias que Deus odeia o divórcio. Deus, ele odeia o divórcio. A Bíblia, ela dá direito a divórcio em caso de traição, ou quando, por exemplo, a pessoa ela é abandonada. Como diz, eu não quero viver mais contigo. Aí o que aconteceu? A pessoa não está sujeita a ficar só nesse caso. Foi abandonada. Aí o que acontece? Tem algo que se deve pensar. O que é que vai acontecer se nós não, que eu não sou casado, o que é que deve ser pensado na hora de terminar o casamento? Por exemplo, eu quero falar isso daí com todo cuidado. É importante pensar que o filho dessa pessoa, ele pode crescer e você não conhece a outra pessoa com quem o seu filho vai conviver. Então fica uma insegurança. Por quê? Porque ocorreram casos que com padrastos cometeram crimes contra os enteados. Tem acontecido. Muito ultimamente. Então, por quê? Porque essas pessoas que têm psicopatia, que têm transtornos, às vezes, para ela conseguir fazer o que ela quer fazer, ela utiliza de toda uma lábia, todo um artifício para conquistar essa pessoa a casar e realizar seus planos. Eu estou falando coisas que são realidade, coisas que têm acontecido. E a questão das famílias mistas ocorre problema. Por quê? Porque numa sociedade onde tem muitas famílias mistas, o que acontece às vezes, por exemplo, cresce um meio-irmão, como por exemplo, na família de Jefité, tinha um meio-irmão que ele cresceu, e ele era filho de uma prostituta, e ele nasceu, e os outros irmãos não queriam ter ele no convívio. Aí o que acontece? Quando Jefité e os irmãos crescem, que o pai morre, Jefité é excluído da família. Então tem que se pensar muito no futuro dos descendentes quando se pensa em largar de um relacionamento que foi construído, que está com deficiências, que está quebrado, para entrar em outro. É algo a se pensar e muito. A separação, ela tem que ser os últimos casos.
depois de todas as tentativas de tentar restaurar o casamento, de tentar, né, sarar o casamento, resolver os problemas da família, vocês tentou de tudo. Então, a separação, ela não deve ser a primeira hipótese, não deve ser o primeiro pensamento na hora que uma crise se instalar dentro de uma família, dentro de um casamento. Não deve ser o primeiro pensamento. O que é que nós estamos vendo hoje nessa sociedade de hoje? É isso, a primeira crise que se instala dentro de um casamento, de uma família, é a separação. O que é uma crise? Uma crise é um problema que se instalou dentro de um casamento, dentro de uma família. Agora eu pergunto, esses problemas não têm solução? Não tem como se resolver? Problemas, eles são para serem resolvidos. Então, nessa hora, é o casal sentar-se, conversar, entendeu? E procurar resolver o problema que está instalado, entendeu? Sabe por quê? Porque se você se separar, tá, então você vai viver com outra, vai viver com outro, você vai enfrentar os mesmos problemas que você enfrentou lá no anterior. E muitas das vezes até pior você vai enfrentar, você sabia? Há uma estatística que foi feita, eu sempre já disse isso, que de 100 casamentos, 70% que se separam e tentam um novo casamento, 70% vive pior do que o primeiro casamento. Então, 70% das pessoas que se separam e casam novamente, se juntam, ela vive pior do que o primeiro casamento. E foi feita uma outra enquete, perguntando para essas pessoas qual foi a causa desses casamentos se acabarem. Elas disseram que foi a falta de comunicação. E tem mais, elas também disseram que elas fariam tudo para voltar, se fosse possível, elas fariam tudo para voltar e consertar o primeiro casamento. Então você observa como a alternativa à solução não é por aí. Então aqui o que é que houve? Então você vai ver que esses filhos de Deus, eles viram aqui, diz aqui, que as filhas dos homens eram formosas. As filhas dos homens, quando diz homens, eram dos homens que não temiam a Deus. E quando diz formosa, mostra que o espírito da sensualidade, ele pairava sobre aquela sociedade. Então o Brasil é considerado um país da sensualidade, você pode ver, né, onde as pessoas estão cada vez mais endeusando seus corpos, cada vez mais, né, expondo seus corpos. Você pode ver a beleza cada vez mais sendo expostas. Então você observa aí as redes sociais aí, né, ela é uma porfia, é uma disputa, cada uma expondo cada vez mais a sua beleza, né, como um meio de atrair, como um meio de conquistar. Claro que não são todos, eu não estou aqui generalizando, mas a gente observa isso, e isso então contribuiu. Agora vamos para o terceiro ponto, né? Houve a desintegração da família. A família ela é a base da sociedade. Confúcio dizia uma frase assim, que a força de uma nação está na integridade de suas famílias, na integridade. Então a força, o poder de uma nação está na integridade de uma família. Então, isso quer dizer o quê? Se nós tivermos famílias fortes, nós teremos uma nação forte. Se tivermos uma família saudáveis, nós teremos uma nação saudável. Então, por que agora, vamos aqui para o Brasil, porque o Brasil é uma nação frágil, uma nação fraca, uma nação vulnerável. Sabe por quê? Porque grande parte das nossas famílias estão em crise, estão doentes, estão em colapso, estão se desintegrando. Você pode ver. Então esse é o problema do Brasil principal. Se nós resolvermos esse problema, nós vamos resolver os demais problemas da nossa nação. E aí, essa desintegração das famílias, o que é que gera, o que é que traz para a sociedade?
crise moral. Isso. Que para nós, eu moro num país que eu cheguei, eu olhei assim as crises que tinha em determinada época do país. Aí eu olhei crise social, crise financeira. Roberto, chegou, senta aqui, Roberto. Senta aqui, Evangelista Roberto. bora para cá. Crise financeira, crise no sistema carcerário, crise no sistema previdenciário, porque nós tivemos um déficit na Previdência, mas essas quatro crises, elas foram causadas por uma só crise, a crise moral. Essa crise moral, ela é a fonte de todas as crises que o nosso país tem. O nosso país, ele tem uma crise em vários setores, por quê? Porque por causa da falta da moralidade. Aí, o que acontece? Essa moralidade, ela é construída dentro da família. Dentro da o família. Caráter, ele é construído dentro da família, mano. É por isso que é importante manter a família, entendeu? Lutar pela sua família, lutar pelo seu casamento, entendeu? Então, aqui o que houve aqui, viram as filhas de Deus, filhas dos homens, eles estavam trocando de cônjuge simplesmente porque eles viam a mulher lá na rua, lá fora, mais bonita do que a de casa. Aí como é que fica para passar os valores para os próximos descendentes? Porque o que fortalece as famílias são os valores que são passados para os descendentes. Isso. Aí o que acontece? Existe uma matéria em pedagogia que a gente trata psicologia do desenvolvimento do ciclo vital. Então, o que acontece? Existem fases da vida do indivíduo que ele recebe informações. Nas primeiras fases da vida, o cérebro ainda está em formação. Então, o que é importante? Nas primeiras fases da vida do ser humano, ele recebeu os valores familiares. E essa fase que ela vai até, diz, uns 6, 7 anos, né, de idade. Apesar de a que... criança, essa faixa, né, que se construir forma o caráter, a personalidade dessa pessoa. Aí o cérebro, ele termina de se formar, o geral dele, até os 20 e poucos anos, que é o amadurecimento do córtex pré-frontal, onde você tem a capacidade a capacidade de controlar seus impulsos. Mas o que é importante passar? Toda a vida até onde os filhos ficam com barba, é importante nós recebermos os valores. A Bíblia, ela é um livro cheio de valores para serem incutidos na nossa vida. E quando esses valores são enraizados, como algumas sociedades, como nos Estados Unidos, como na Inglaterra, cresce uma sociedade forte, porque as instituições como, por exemplo, o Estado, aqui a gente tem o INSS, aqui a gente tem a segurança pública, o parlamento, todas essas instituições crescem com saúde. Isso. E aqui no Brasil nós temos instituições adoecidas pela corrupção, que é um câncer que está matando o Brasil. Aí talvez alguém que vai assistir depois, ou está até do outro lado, né, tem gente que assim, mas pastor, nós temos lá inúmeros lá evangélicos que estão lá. Amados, o fato de ser evangélico não significa que esses valores foram incutidos no caráter dessa pessoa. Vou aqui dar um exemplo. Nicodemos. Quem era Nicodemos? Nicodemos, ele era um rabino, ele era um doutor da lei do tempo de Israel, tá? Então era um homem que instruía, que ensinava, que dava aula, né, da palavra de Deus. Mas ele vai procurar Jesus. E quando ele se encontra com Jesus, eu vou resumir aqui o diálogo dele com Jesus, Jesus disse assim mesmo para ele:
Nicodemos, todo aquele que não nascer de novo, não verá o reino de Deus. Ele não sabia nem o que era nascer de novo. Então o fato de você ser criado dentro de uma religião, não significa que você nasceu de novo. Não significa, o pastor está lá no parlamento, tudo mais, ele se corrompeu. Amado, o fato de andar com isso aqui, não significa que nasceu de novo, entendeu? Não significa, vou já passar aqui para o Roberto, não significa que nasceu de novo. Quando você nasce de novo, né? Você nasce de novo, se a pessoa nasceu de novo, ela vai ter os princípios, os valores morais cristãos, entendeu? Que são formados pela palavra de Deus, são formados. Então muitas das vezes a pessoa cresceu dentro de um lar, né, que se diz cristão, que se diz religioso, mas que dentro desse lar não existem os exemplos dados muitas das vezes pelos pais. Os pais não trabalharam esses valores na vida desse filho, não trabalharam. Aí esse filho cresce dentro de um lar, de uma família, dentro de uma religião, aí ele vai para um parlamento, aí diz, olha só, pastor, está lá, pastor, eu não voto pastor, porque todo pastor é safado, todo pastor é ladrão. Amado, Daniel viveu ali era um estadista, viveu na Babilônia, no meio dos políticos, mas ele não se corrompeu. Você vai ver Obadias criado ali nos piores períodos da nação de Israel, onde Jezabel corrompeu a maior parte dos profetas se venderam, se corromperam, mas Obadias diz assim para Elias, eu temo que quando tu te afastas, ele diz, tu sabe que eu temo o Senhor desde a minha mocidade. Eu não sei com quantos anos ele foi lá para o palácio, mas ele cresceu dentro de uma família, dentro de uma religião, mas ele tinha valor, e quando ele chegou dentro do palácio, onde havia corrupção, havia tudo paganismo, havia tudo que não presta, ele não se corrompeu. Você vai ver José. Então o Deus desses homens é o nosso Deus. Agora a questão é que esses homens tiveram princípios de criação diferente desse que você vê hoje lá no parlamento. Você está entendendo? Então é preciso que o caráter ele é formado dentro de um lar, entendeu? O fato de estar dentro de uma religião não significa que tem esses valores, que tem esse princípio, porque quem tem que ter esse cuidado é os pais, é a família. Se a família não incutir isso nos filhos, claro que não é todo filho que às vezes a gente dá conselho, às vezes ele não quer obedecer, você está entendendo? Então, a família é importante, a igreja ela é importante, entendeu? Agora, a gente tem que ler, a gente tem que ouvir e tem que praticar, amado. Chegar tentado, todo mundo vai ser tentado. Para onde você for trabalhar, onde você for conviver, você vai ser tentado. Mas quando você tem uma espinha dorsal ereta, quando você tem um caráter cristão formado dentro da tua casa, você foi criado numa igreja onde tinha ensinamento, tinha doutrina por parte do teu pastor, por parte do teu líder, eu vou dizer uma coisa, você vai vencer lá fora. Vamos ouvir aqui o Roberto. Isso é verdade, né? E o que eu ouço muito também, a paz do Senhor, meus irmãos, o que eu tenho ouvido muito, e ultimamente o que se fala, é que quando um político chega, ou alguém que está trabalhando lá, diz, mas meus pais, meus avós, eles eram cristãos. Mas o problema não é a família ser cristã, ou o pai ser cristão, mas em si, ter os valores, né? E ter incutido os valores em si. Não sei se o pastor Léo mencionou, mas você pega a geração de Jonathan Edvar. Você pega a geração dele e pega a geração de mais um ateu, está lá. Você vai ver a geração de Jonathan Edvar, foi uma geração, uma descendência que não deu um trabalho para o governo. Porque a Bíblia era ensinada na família. E vivia na casa de Edvar. Edvar incutiu nos filhos, os filhos incutiram nos netos, e a descendência foi de desembargadores, vice-presidente, marinheiros, e etc. Professores, senadores, deputados federais. Foi uma descendência que você pega, foi uma descendência rica e poderosa. Agora você pega a descendência de certas pessoas, você vai ver
você vai ver bandido, estuprador, assassino. Porque hoje em dia nós estamos vendo a maioria dos jovens que estão dentro de uma penitenciária, eles são de pais divorciados, de pais... Famílias desintegradas, sem estrutura, sem base. Exatamente. A maioria desses filhos foram feitos fora de um casamento, fora de um relacionamento. Aí é criado sem uma base, né? Exatamente. É criado sem uma base, Aí, sem uma estrutura. Aí você vai ver o quê? Você vai ver o colapso de uma nação quando não há uma base, uma estrutura, um casamento. Porque em muitos dos casos, irmão, o pastor, o líder, ele diz assim, procure saber como é a família da moça ou do rapaz. Há quantos anos esse casal tem de convivência? E quantas crises eles já passaram? Se esse casamento tem mais de 20 anos, de 30 anos, e nunca se divorciaram, o que mostra? Que quando você tiver uma crise no seu casamento, ele vai estar pronto para te ajudar. Mas e quando você se junta a uma família, não é todos, mas quando você se junta a uma família, que os pais são divorciados, eu digo que 50% de chance daquele pai ou daquela mãe apoiar esse casamento ir para frente. Então você vai ver o que um pai ou uma mãe fala que são divorciados quando a filha está na crise, o casamento, o que ele diz? Eu não te avisei que ele não era para ti? É logo que se fala. Então você vai ver o colapso, por isso que você está vendo filhos de casais cometendo certo suicídio, cometendo certa atrocidade, por quê? Porque não há uma base dentro da família, não há uma base cristã dentro da família, e que hoje em dia, né, alguns que estão aí tentam desmoronar isso aqui, tirar isso daqui, de dentro das famílias. O evangelista Léo falou uma coisa sobre a paixão, né? E muitos relacionamentos, irmãos, eles têm se acabado, porque isso que o evangelista Léo falou é uma verdade. A paixão, ela dura uma faixa de 5 anos, né? 12 a 48 meses, de 1 a 4 anos. 1 a 4 anos. Então, a paixão. Então, você pode estar sentindo algo por alguém, né, no início do namoro, até do noivado, e você achar que aquilo é um amor, mas na verdade pode ser uma paixão, né? Porque a paixão não é um tipo de amor, só que ela é diferente. Ela é uma fase inicial e não amadurecida dele. Justamente. E aí é por isso que não se pode ter pressa. Pressa nessa hora. Você conheceu o pretendente, a pretendente, não pode se ter pressa. Porque essa fase aí, esse período, desses meses, aquilo que você está sentindo por ela, sentindo por ele, aí você vai sentir logo a vontade de casar, que não, eu amo ela, eu amo ele. E aí você pode tomar essa decisão um ano, 2 anos, e depois com 5 anos, aquilo forte que você sentia, ter se acabado. Aí você vai dizer, aí uns vai dizer como muitos já falaram. Uma vez eu ouvi uma moça dizer, meu marido é muito legal para mim, mas eu não amo mais ele. Quer dizer, é esses tipos de casos, né? Esses tipos de casos. Então, essa pressa em querer casar, achando que aquilo é amor, e acaba, pode ser uma paixão. Então, e isso leva, essa pressa leva as famílias lá na frente se acabarem. Leva a isso. Porque aí quando vier a crise, porque o amor, a paixão ela não vai sustentar casamento não, irmão. Tá? O que vai sustentar, acabar é o amor, porque o amor, ele é o óleo que lubrifica um relacionamento. Tá? Então, se houver o amor, tá, aquilo forte,
Você tomou a decisão de casar com 2 anos, tá, pode ser amor, mas pode ser paixão. Mas se for amor, tá, você vai passar os 5 anos, 10 anos, 15 anos, vai vir as crises, mas o amor vai manter vocês dois unidos, sabe? Vocês vão superar as crises, vocês vão superar os problemas que vocês enfrentarem dentro de um relacionamento, porque há amor entre vocês dois. Mas se for paixão, nas primeiras crises, ela para lá, ele para cá. Então, vamos ver agora a consequência, outra consequência que houve a explosão demográfica, como consequência veio a separação, né? Desintegração das famílias, e como a base daquela sociedade foi destruída. E agora veio o quê? Para a gente não demorar muito, quando a base da sociedade foi destruída, vieram três consequências. Veio a maldade, né? O coração do homem só havia maldade, a terra se encheu, a população mundial foi tomada por uma violência e todo ser humano se corrompeu porque a base da sociedade foi destruída. Foi desintegrado, caiu por terra. Aí chegou, é tipo um efeito dominó. Isso. Um problema foi causando o outro. Isso, entendeu? Destruindo tudo. Foi destruindo tudo. É por isso, irmão, que a igreja, ela é importante, a igreja. É importante, a igreja ela tem um papel fundamental numa sociedade, porque a igreja ela prega a união dos cônjuges, a união da família. Sabe, o casal está em crise, o pastor de Deus não vai dizer, olha, arruma outra, o padre não vai dizer, olha, arruma outra, não vai, o padre, o pastor vai aconselhar, sabe, a lutar, porque sabe da importância dessa base para nós termos uma sociedade forte, amados. E se nós estamos vendo hoje ataques em cima da igreja, como se a igreja não desempenhasse papel nenhum, como se pastor pastor, quer ser pastor, porque de dinheiro, mas dinheiro não é tudo, dinheiro é um papel, é uma moeda que serve apenas para nós comprar, comer, beber, é só para isso que o dinheiro serve, entendeu? Uma hora o dinheiro acaba, tem gente que coloca na cabeça que dinheiro é tudo, dinheiro não é tudo, dinheiro precisamos dele, sabe, mas morremos daqui, ninguém vai levar dinheiro nenhum não, Não tem como, pastor. Entendeu? Quantas famílias, quantos ricos aí. Então agora doente, o dinheiro dele não resolve. E o pior não é nada. Tem dinheiro, mas o casamento está destruído. Isso, tem verdade. Dinheiro, mas a saúde. Tem filho das drogas, tem filho do crime. Exatamente. E tem dinheiro. E o dinheiro não resolve isso. Não. O dinheiro não resolve. Tem milhões na conta bancária, mas a saúde está debilitada. Até agora não encontraram remédio para cura, porque está doente. Filho está na droga, o casamento está em colapso. Verdade. E quem é que vai, o que o dinheiro vai fazer nesse momento? E não consegue fazer nada, irmão. Tem rico que tem dinheiro, mas não tem felicidade. Né? Vive numa prisão, né? Vive numa prisão. Ele não pode sair uma hora dessa. Porque ele acha que todo mundo quer assaltar ele, todo mundo quer roubar ele. Todo tempo preocupado. Entendeu? Então não pense, a base foi quebrada, mas qual era, o que Deus estava falando para Noé? Noé, prega o quê? Isso aqui, irmão. Quando Jesus disse assim, olha, existe dois tipos de casa, que é construído, uma na areia e outra na rocha. Quando é que a casa é derrubada, quando ele é construída na areia? Areia o que é, irmão? Areia é algo sem base, algo sem base, firmeza. Não tem firmeza. O que dá firmeza em um relacionamento, em um casamento, em uma família? É a palavra de Deus, irmão. É a palavra que dá sustentáculo para ti nos momentos de crise estar de pé, irmão. Era isso que Noé estava tentando passar para aquela geração, mas aquela geração não queria dar ouvido. É o que 100 anos pregando. Exatamente, né? É o que está acontecendo no nossos dias. É o que está acontecendo no nossos dias. O pastor alerta, o pregador alerta, está entendendo? A gente chama para conversar, diz que muitas vezes é perigo certos relacionamentos, diz que andar naquele caminho. Mas o que o camarada faz?
ele tapa os ouvidos para a verdade. Ele tapa seus ouvidos para a verdade. Quando a gente traz para hoje isso daí, né? Tudo isso que a gente está falando com os nossos dias dias atuais, é o que está acontecendo, irmão. O que aconteceu mais de 4.000 anos atrás, 4.000 anos atrás, está acontecendo hoje. As bases da sociedade estão sendo destruídas. E o mundo está sendo tomado por maldade, violência e corrupção. Corrupção aqui é toda sorte de pecado. Entendeu? Olhe para o nosso país. A maldade, a violência, a corrupção não tem tomado conta do nosso país e de outros países. Por quê? Porque a base está sendo desmontada, está sendo desmoronada. Lutemos, façamos algo para que isso não venha piorar. E Jesus disse, assim como foi no dia de Noé, assim há de ser no dia do Filho do Homem tiver para se manifestar. E Deus então prepara um escape, manda preparar uma arca. Né? Essa arca era o escape para aquela sociedade. Para as famílias. Para as famílias. Daquela sociedade. Quem entrasse dentro da arca estava protegido, seguro. A arca é o quê? É Cristo. Deus providenciou um escape para essa sociedade. Cristo é a arca, símbolo da natureza humana, que foi preparado por Deus há 2.000 anos atrás e veio a esse mundo. É a porta de escape. O que o anjo falou para Ló? Escapa-te pela tua vida. Escapa-te. Cristo é a solução para nós escaparmos, amor. E Ele é a solução para essa sociedade. Ele não tem outra saída. Ele é a porta, Ele é o caminho, é Cristo. Tá? Não havia outro meio de ser salvo, a não ser entrar na arca. Não existe outro meio de nós escaparmos da condenação que está vindo aí. Livrar as famílias. Livrar as famílias. Cristo. Você vê que quem entra dentro da arca? Só a família de Noé. A família entra dentro da arca. Não é uma pessoa que entra, é a família. Então essa mensagem que você está ouvindo é uma mensagem de escape para as famílias dos nossos dias. Nunca a família esteve tão em perigo como está nos dias atuais. Nunca. Tão ameaçada como está hoje. A família hoje em dia ela está sofrendo uma ameaça muito grande. E isso em sociedade tradicionais, conservadora. O aumento do divórcio tem crescido na Europa, nos Estados Unidos. Sabia que são lugares onde as famílias sempre preservaram os costumes, os valores, e estão se desintegrando. Por isso que nós estamos vendo hoje uma onda de violência, mano, se espalhando pelo mundo afora. E essa violência aqui, ela atingiu os 4 cantos daquela sociedade. Ela atingiu, diz lá que só havia maldade no coração do ser humano. A gente entra nas redes sociais, a gente vê lá, que a Bíblia fala que o coração está cheio, isso fala a boca. A gente vê lá pessoas lá que as suas palavras, isso é palavra de ódio, né? Eu fico imaginando como não deve ser morar com esse tipo de pessoas, amado. Porque quando o teu coração está cheio de coisa boa, você vai escrever coisas boas, você vai falar coisas boas, você vai fazer coisas boas, porque aqui dentro está cheio de coisas boas. Mas quando a gente vê as pessoas vomitarem palavras de ódio, palavras de maldição, sabe? Praga, sabe? Isso está tudo dentro dela. Então isso já reflete de que lá ela vem, de que tipo de família ela vem, essa pessoa. Que Deus tenha misericórdia. Entendeu? Agora que, falando dos 8 que entraram na arca, eles representam a igreja, que são os que estão em Cristo. Diz a palavra, nenhuma condenação há
para aqueles que estão em Cristo. E a igreja, Noé, ele pregava para aquela geração, gastou tempo pregando para aquela geração. E a igreja, ela é uma força repressora do mal aqui na terra. Ela é uma força repressora do mal, ela é um instrumento de Deus, que Deus usa ainda hoje nessa terra para combater o pecado e toda a força do mal, o diabo e o inferno que se levanta contra a sociedade, contra as pessoas, contra o ser humano, porque ele faz mal para o ser humano. Mesmo o ser humano às vezes não compreende, mas a igreja deve ser respeitada, porque ela está aqui para fazer o bem. Ela tem autoridade dada por Cristo, mas com o intuito de que ela venha fazer o bem, de que ela venha ajudar as pessoas. Se as pessoas olhassem bem para isso, elas teriam mais respeito com a igreja, que ela é a noiva de Cristo. A igreja, ela é a noiva de Cristo, e um dia ela será levada. Então, o que é que deve haver por parte de determinadas pessoas? O respeito, porque vai chegar um dia, tenha respeito com os servos de Deus, porque vai chegar um dia que você pode procurar esse servo de Deus e não está mais aqui. Aqui tem um texto aqui no 6, que quando Deus anuncia o dilúvio, né, diz assim, Deus diz, meu espírito não contenderá para sempre com o homem. Então o Espírito Santo, ele estava ativo naquela sociedade. Ele estava ativo, ele usando os seus servos, ou como exemplo Enoque, né? Usou Noé, então ele estava ativo. Então chega um momento que Deus diz assim, meu espírito não contenderá para sempre com o homem. A gente vai ver 3 ações aí do Espírito Santo naquela sociedade. A gente vai ver a persistência do Espírito Santo, insistindo para as pessoas, entra na arca, muda de vida, te arrepende. E eles não queriam. Então a gente vai ver essa persistência. A gente vai ver a paciência do Espírito, né? Porque ele tem paciência, porque quando Deus anuncia o dilúvio, Noé tinha 500 anos, quando ele entra na arca, ele está com 600 anos. Então a gente vai ver a paciência do Espírito Santo com aquela sociedade. 100 anos. 100 anos ali tendo paciência através de Noé. E Noé ouvindo os piores desafios, zombaria, chacota. E por último, a gente vai ver o que? A desistência do Espírito Santo. Né? Então a gente vai ver a persistência do Espírito Santo, a gente vai ver a paciência do Espírito Santo, e por último a gente vai ver a desistência do Espírito Santo, quando ele diz, Noé, entra na arca, tu, tua família. Teve uma manhã que Noé se levantou, deve ter levado seus filhos, né? Disse, vamos a tal lugar, vamos pregar ali, vamos levar a palavra de Deus, o aviso de Deus ali em tal local. E teve um dia que Noé pregou seu último sermão. Seu último sermão na face da terra. Teve o dia que o Espírito Santo usou Noé e pregou seu último sermão na face da terra. Pela última vez. Haverá pessoas que elas ouvirão o seu último sermão. Né? Elas ouvirão o seu último sermão. Elas vão ouvir seu último sermão através de alguém. Deus vai usar inúmeras pessoas, preste dele levar a sua igreja. Ele vai usar inúmeras pessoas. E muitas pessoas terão a oportunidade de ouvir o último sermão. Esse pode ser o último sermão, porque nós não sabemos o que nos aguarda. Uma coisa nós sabemos, que o Senhor está voltando. Aqui diz assim, capítulo 7, versículo de número 9, diz assim,
entraram para Noé na arca De 2 em 2. de 2 em 2, né? Olha, aconteceu que depois de 7 dias, Noé já tinha entrado. Ficou 7 dias dentro da arca. 7 dias a porta ficou aberta. A paciência, Paciência. né? Ainda depois que Noé entrou com todos os animais, Que eles ouviram o último sermão, Noé parou de falar. mas a porta ficou aberta. Por E Noé lá 7 dentro com a porta aberta, 7 dias. esperando eles virem. Ninguém veio. Né? Eles ouviram o último sermão, mas Deus ainda deu um tempo com a porta aberta. Aproveite, a porta está aberta. É aquela palavra que Jesus diz: tenho te dado tempo. Dado tempo. Tenho te Verdade. dado tempo para que tu te arrependa. Verdade. Olha aí, Para muitas pessoas ele tem dado tempo. dado tempo. Né? Esse é o tempo. Mude de vida. Deus abençoe a todos. Domingo nós estaremos pela manhã Pela manhã, transmitindo escola, né, pastor? escola dominical através da nossa página, tá bom? A partir das 9 horas nós estaremos aqui e à noite, a partir das 18h30, transmitindo até, né, nós voltarmos Culto normal. os cultos normais no templo até o momento, né? Nós não estamos podendo, estamos aí debaixo de uma autoridade, né? E cremos que esta semana nós estaremos entrando aí, isso estará resolvido em nome de Jesus. Deus abençoe sua vida. Vamos agradecer aí com o evangelista Roberto Vamos orar. e orando a Deus. Senhor, nesse momento nós te agradecemos, Verdade, Pai, Deus. por essa mensagem, pela tua palavra, Sim. Senhor, que foi transmitida. Eu não Verdade. sei quantos, Senhor, nesse momento estavam precisando ouvir essa mensagem. Sim, sim. Mas essa mensagem, Pai, quem sabe será a última vez que essa pessoa está ouvindo essa mensagem. Verdade. Mas eu quero que tu salve esse irmão, essa irmã. Liberta essa família, salve essa Senhor. família. Faz isso. Para que o teu nome venha a ser glorificado, Sim, Pai. Senhor. Deus, muito obrigado por essa Sim, mensagem, por esse sermão, pela tua palavra. Permanece conosco e Sim. com os ouvintes que estão sendo ligados com a tua mensagem, com a tua palavra. Sim. Muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Deus abençoe, amados. Compartilhe aí, curta, comente e para que mais pessoas sejam alcançadas por essa mensagem aí que Deus trouxe aí E outras, né? para inúmeras pessoas, tá bom? Siga lá o nosso canal no YouTube, tá? Deus abençoe. Tá aí na nossa página lá, você entra lá na nossa página, siga lá, nós estamos postando lá diariamente, nós criamos ontem nesse canal e nós vamos postar inúmeras mensagens lá, são mensagens bem curtas, de máximo 10 minutos e você vai se deleitar lá. Nós vamos postar essa mensagem lá também no canal no YouTube, tá bom? Deus abençoe e fique na paz. Isso aqui é forte, é?